irmãs para nós ler o texto 3, capítulo 3. Vamos ler todo o capítulo, ele tem 18 versículos. Ruth, capítulo 3, a partir do 1º. E disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, não é Boaz com cujas moças estiveste na nossa parentela? Eis que esta noite debulhará a cevada na eira. Lava-te, pois, perfuma-te, veste os teus vestidos e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás e descobrir-lhes os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira, e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido, bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho, lhe descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se virou e viu que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua capa sobre a tua serva, porque tu és remidor. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém, agora é verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está que te redima. Porém, se não quiser te redimir, viva o Senhor que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã. E levantou-se antes que pudesse um conhecer ao outro, porque disse: não se saiba que alguma mulher veio à eira. Disse mais: dá-me a capa que tens sobre ti, e segura-a. E ela segurou, e ele mediu 6 medidas de cevadas, e las pôs em cima. Então foi para a cidade. E foi a sua sogra que lhe disse: como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais: estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: não vás vazia a sua sogra. Então disse ela: espera, minha filha, até que saiba como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje esse negócio. Os irmãos podeis assentar. Irmãos, quando nós olhamos a história de Ruth, nós vemos uma história muito linda. Nós vemos que ali ela encontrou um remidor. E para os nossos dias de hoje, nós podemos colocar como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso remidor. E então o remidor disse para ela, depois dela ter pedido ele em casamento, né, porque era assim que as mulheres viúvas na época faziam, ia deitar aos pés do homem para pedir ele em casamento. Então, o que ele disse para ela? Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Ruth, que foi uma mulher virtuosa, que foi uma mulher de exemplo para as nossas vidas. E essa história de Ruth, ela começa
com uma família, né, que é Elimeleque e Noemi, que quando houve ali em Belém, uma época de dificuldade, de muita fome, o que eles fez? Eles fugiu da cidade, foi para outra cidade procurar recurso, eles foram para Moabe, ali que eles encontraram essas moças, mas no início, irmãs, dessa história, quando eu estava estudando esse livro, eu já comecei fugir dos problemas da vida quando a dificuldade chegar até a nossa casa. Não adianta nós correr de um lado para o outro. Por quê? Porque quando nós tomamos a decisão, como Ruth tomou, quando ela disse para sua sogra, o teu Deus é o meu Deus. Quando nós tomamos essa decisão de servir ao nosso Deus de todo o nosso coração, com toda a alegria da nossa alma, e ser mulher virtuosa como Ruth foi, nós não devemos nos preocupar com as outras coisas. Nós não devemos preocupar em correr das dificuldades, em correr dos problemas. Eles saíram da cidade onde eles moravam para correr daquela fase difícil que estava vivendo. Mas acontece que Noemi ainda teve a oportunidade de voltar para a sua cidade, quando ela ouviu falar que o Senhor tinha abençoado Belém e trazido pão para aquela cidade. Olha só que interessante, irmãos. Quem que abençoou de novo aquela cidade com pão e trouxe de novo a prosperidade para aquela cidade? Foi Deus. E todos ouviram falar que Deus havia enviado pão, havia enviado de novo a prosperidade para aquela cidade. Então, nós não precisamos nos preocupar quando a dificuldade chegar na nossa casa, ou chegar na nossa vida, ou chegar na nossa família. Se nós temos um Deus que é o provedor de tudo, que é o nosso remidor, que é o dono do céu, da terra, e dono de tudo quanto há nesse mundo. Noemi ainda teve a oportunidade de voltar para a sua cidade, mas e o esposo dela, Elimeleque e seus filhos, não teve essa oportunidade, eles morreram lá e ela ficou só. E os seus filhos tinham casado com essas duas moças, um chamava Malom e outro Quilion, eles tinham casado com essas moabitas. E quando Noemi ouve falar que na cidade dela Deus havia abençoado novamente, e havia trazido pão, e havia trazido prosperidade para aquela cidade, ela levantou-se e disse, eu vou voltar então para a minha cidade de novo. E quando ela então disse para suas noras, minhas filhas, eu não tenho mais filho para vocês casar, porque existia ali uma lei, que quando os maridos morressem, as moças casavam com os mais novos para poder dar herdeiro para a família, porque todos tinham que ter herdeiro. E ela disse, e eu já sou velha, não tenho mais condição de ter filho, mesmo se eu tivesse condição, vocês não iam esperar, então vocês voltam para a terra de vocês, para os deuses de vocês, para a família de vocês, porque eu vou voltar para a minha cidade. E elas começaram a chorar e não queriam voltar. Mas a Dorca não, irmãos, era Ruth e Orfa. A Orfa quis voltar. A Orfa chorou, mas resolveu deixar a sua sogra. Mas Ruth não deixou a sua sogra. Ruth se agarrou a ela, começou a chorar e disse a ela, pelo que diz, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. E ela disse, porém, não me iste para que te abandone e deixe de seguir-te. Porque aonde quer que tu fores, irei. E aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Ruth, irmãs, ela disse para Noemi, aonde tu for eu vou. O teu Deus é o meu Deus. Sabe, irmãs, depois que ela tomou essa decisão e disse, o teu Deus é o meu Deus, porque
Em Moabe, eles adoravam outros deuses. Ela não conhecia o Deus verdadeiro. Ela não conhecia o Deus da providência. Ela não conhecia ainda o Deus de Noemi. Ela disse, o teu Deus é o meu Deus. Aonde tu for, irei eu também. Estarei com você, porque o teu povo é o meu povo. Sabe? E Deus se agradou quando ela disse, o teu Deus é o meu Deus. Sabe por quê, irmãs? Porque quando nós tomamos uma decisão e dissemos, o meu Deus é o Deus de Israel. O meu Deus é o Deus vivo. O meu Deus é o Deus criador do céu e da terra, do universo, aquele que pode tudo e todas as coisas. Quando nós tomamos essa decisão como Ruth tomou, de dentro do seu coração, sabe o que acontece? O nosso cativeiro muda, a nossa história muda, porque eu não sei que história que era que Ruth tinha, mas eu sei que Deus escreveu uma nova história para Ruth. Quando as duas decidiram voltar para a sua cidade, elas não sabiam o que ia esperar elas ali em Belém. Elas simplesmente disseram, eu vou voltar, porque Deus visitou aquela cidade com pão, a cidade agora está próspera, então eu vou voltar para a minha cidade. Acho que ela até pensou, da onde que eu nunca deveria ter saído, né? E elas resolveram a voltar. Quando Noemi chegou ali, as pessoas olhavam e perguntavam, é essa Noemi? É essa Noemi que significa feliz? E ela, irmãos, estava revoltada até mesmo com Deus. Ela disse, não me chama Noemi a feliz, mas me chama de Mara, amarga, porque o Todo-Poderoso se virou contra mim. Ela ainda, irmãos, quis colocar culpa em Deus pelos problemas, pelas dificuldades que ela enfrentou lá, por ter perdido o seu marido, por ter perdido os seus filhos. É por isso que eu comecei a meditar. Não adianta nós correr das dificuldades, não adianta nós correr dos problemas, não adianta, sabe por quê? Porque quando Jesus chamou nós, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, Ele disse para nós, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele não disse assim para nós, vocês me aceitou, vocês me servem, vocês não vão enfrentar mais dificuldade, vocês não vão enfrentar mais enfermidade, vocês não vão enfrentar mais desemprego, vocês não vão enfrentar mais luta nenhuma. Ele não disse isso, não. Ele só disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E Ele é o nosso Rei. E Ele é o nosso Salvador. E Ele é o nosso remidor. Se Ele venceu, nós também vamos vencer. Então não adianta. Quando chegar a enfermidade dentro da nossa casa, nós temos que levantar a nossa cabeça e não culpar o nosso Deus. E não falar, o meu Deus me abandonou, o meu Deus não me vê mais. Não. Nós temos simplesmente que confiar nele. Quando o desemprego bater na nossa porta, quando, irmãos, estiver enfrentando alguma luta dentro da nossa casa, nós que somos mulher virtuosa, que somos serva do Deus vivo, nós não devemos queixar contra Deus, não. Nós só devemos dizer, se Ele venceu, eu também vou vencer, porque Ele é o meu remidor, porque Ele é o meu Salvador, e Ele está comigo em qualquer circunstância da minha vida, em qualquer problema, Ele vai passar comigo. Porque lá no profeta Isaías, ele disse, se passares pelo fogo, eu passarei convosco. Se pelas águas passares, não vai se afogar. Nem o mal vai te acontecer, foi isso que ele disse. E ele disse também em Salmos 30, e o versículo 5, a ira do Senhor dura um momento só, mas logo vem o refrigério sobre as nossas almas, porque Ele é misericordioso. E disse, o choro pode durar uma noite, mas logo pela manhã vem a alegria. Ele deixou essas promessas aqui para nós, e são todas verdadeiras, e são todas para os nossos dias de hoje, irmãs. Não é que o Salmo foi escrito há muito tempo, que a Bíblia foi escrita há muito tempo, que não é para nós, é tudo para nós, porque a palavra do Senhor renova a cada dia. Toda a história que nós trazemos para os nossos dias de hoje, porque ela é viva e eficaz.
Ela penetra entre a divisão da alma e do espírito. Todos os versículos que está escrito aqui, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Foi o nosso Deus Todo-Poderoso que disse isso para nós. Então, quando nós estiver enfrentando alguma dificuldade, irmãs, você tem sido mulher virtuosa. Você tem sido mulher de oração. Você tem agradado a Deus. Você tem sido fiel em todo o tempo da sua vida? Se você é uma mulher assim, você não tem que temer. Você não tem que se preocupar. Porque se você passar pelo fogo, Ele vai passar com você. Se você passar pela água, você não vai se afogar, porque Ele te carrega. Ele cuida. Nós somos joias preciosas para o Senhor. Ele nos ama de uma tal maneira que nós não conseguimos nem imaginar o quanto nós somos importantes para Ele. Mas, muitas das vezes, a dificuldade vem, né? Noemi enfrentou essa dificuldade. E ela disse para o povo, não me chama Noemi a feliz, me chama Mara amarga. Sabe por quê que ela disse isso? Porque mal ela sabia o que o remidor, que o nosso Senhor tinha preparado para ela. Que história linda que Ele tinha preparado para ela. É por isso que ela estava se queixando. É por isso que ela disse para o povo, não me chama Noemi a feliz, me chama Mara amarga. Sabe, irmãs, se você estiver passando por alguma dificuldade, alguma tribulação, como nós já disse aqui, e é uma serva do Deus Todo-Poderoso, não se preocupe. Simplesmente olha para frente, porque o Senhor escreveu uma história linda para você. Porque o Senhor escreveu uma história maravilhosa para você. Só que nós não conseguimos enxergar lá na frente. Quando as lutas vêm, Ele está lá juntamente conosco. Ele está no nosso barco. Ele está nos guardando e nos protegendo. E olhando lá na frente e vendo quantas maravilhas que Ele tem para as nossas vidas. Mas muitas das vezes nós começamos a queixar de tudo, começa a murmurar, ou às vezes começa a pensar assim, nossa, se eu conseguisse um emprego lá em tal lugar, esse emprego bom para me ganhar muito dinheiro, eu ia ser tão feliz. Ai, se eu conseguisse morar naquela casa, comprar uma casa tão linda, eu ia ser tão feliz. E se eu conseguisse comprar um carro novo, como eu ia ser feliz? Ou se Jesus me desse um marido rico, um marido bom, como eu ia ser feliz? Muitas das vezes nós ficamos pensando isso, sabe, irmãs? Já teve muitas pessoas que desejou isso, falou isso e conseguiu isso. Só que elas descobriram que a felicidade não estava em nada disso. Que a felicidade não estava na casa bonita. Que a felicidade não estava no carro novo. Que a felicidade não estava naquele emprego que você tanto queria. Sabe por quê? Porque a nossa felicidade só está no nosso Deus. A nossa felicidade é só Ele que pode nos dar. É somente Ele que pode preencher qualquer vazio que tem dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Ninguém mais pode preencher esse vazio, irmãs. Nós podemos ser a pessoa mais rica, ter a casa mais linda, ter o marido mais maravilhoso que as solteiras desejam, porque nós já temos os nossos, né? Louvado seja Deus por isso. Você pode alcançar o que você quiser, mas no final, sabe, o rei Salomão, ele era um homem que ele desfrutou de toda a riqueza. Ele era o homem mais sábio. Ele desfrutou de tudo que ele podia. A Bíblia diz que ele teve 1000 mulheres. 700 princesas e 300 concubinas. Ele teve a maior riqueza, ouro, prata, tudo que ele desejou. Mas em Eclesiastes ele disse no final, vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Tudo é como uma bolha de sabão, bonita, mas por dentro é vazia. Por dentro não tem nada. Ele conseguiu descobrir que nada preenche o vazio da nossa alma, do nosso ser, a não ser o nosso Deus Todo-Poderoso, a não ser o nosso remidor
nosso Salvador. Somente Ele, irmãs, pode preencher o vazio que há dentro da nossa alma. Lamala canta, somente Ele. Você pode imaginar tanta coisa que você queria, mas você pode não ter nada. Você pode andar numa bicicletinha, você pode pagar aluguel, você pode ganhar um salarinho, mas se você for uma mulher virtuosa, se você for uma mulher temente a Deus, se você for uma mulher fiel na sua casa, no seu lar, com o seu Deus Todo-Poderoso, você tem tudo. Porque somente Ele pode preencher o vazio que há dentro da nossa alma. Somente Ele que pode trazer alegria para as nossas vidas. Somente Ele, irmãs, que é o nosso remidor. Não adianta nós viver correndo de um lado para o outro, procurando tanta coisa nesse mundo, porque tudo é vaidade. Tudo é como uma bolha de sabão vazia por dentro. A única coisa que pode preencher o nosso ser é o que Ruth escolheu. O teu Deus é o meu Deus. O teu Deus é o meu Deus. Somente Ele pode preencher o vazio que há dentro da nossa alma. Somente Ele pode alegrar a nossa vida. Somente Ele pode alegrar a nossa casa. Sabe? Se um lar feliz que tem Jesus não precisa ter nada. Porque a Bíblia diz que é melhor ter um bocado de pão do que muitas coisas boas, coisas preciosas. Porque é somente Jesus que preenche a nossa alegria. Às vezes existe lar de pessoas que são tão pobres, mas são temente a Deus, serve a Deus de todo o seu coração, é uma mulher fiel em todo o tempo, ali a paz, ali a alegria. Mas quando, irmãos, nós somos infiéis, quando nós desvirtuamos, saímos da presença do Senhor, nos iludimos com as coisas desse mundo, sabe o que acontece, irmãs? A nossa família também paga o preço. Tudo, os nossos filhos também pagam o preço. É por isso que não vale a pena nós iludir com as coisas desse mundo. É por isso que não vale a pena nós iludir com os desejos da carne. É por isso que não adianta nós envolver, irmãos, com o pecado que tão de perto nos rodeia. Porque quando nós, irmãs, fracassamos, quando nós deixamos levar por essas ilusões, o preço é alto. O nosso Jesus nos perdoa, sim. Ele é misericordioso, sim. Ele nos salva, sim. Mas só que existe a lei da semeadura, o preço vem. O preço às vezes pode ser caro. Quando nós vemos algumas personagens da Bíblia, um exemplo, Ló, quando ele estava ali com Abraão, que os seus gados, os seus funcionários já não estavam se dando muito bem, o seu tio Abraão chegou perto dele e disse: nós precisamos separar porque nós não combinamos, não dá certo de nós andar junto mais. E Abraão ainda deu oportunidade para Ló escolher para onde que ele ia. E ele logo olhou para as campinas verdejantes, lá para o lado de Sodoma e Gomorra, e disse: eu vou para aquele lado dali, porque era muito bonito. Ele foi, ficou rico, ficou próspero ali, mas mal ele sabia que ali ele ia perder a sua família. Por quê? Porque escolheu um lugar errado. Olhou para as belezas, olhou para as campinas e foi para o lado errado. E não só ele pagou o preço, a família dele pagou o preço. Ele perdeu a sua esposa, saiu fugido dali, a vida dele virou um transtorno. E quando nós olhamos, irmãs, para o rei Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, por um momento de bobeira do rei Davi, depois dele ter ganhado já muitas batalhas, depois dele já ter ganhado muitas batalhas, ele resolveu um dia não ir lutar com os seus companheiros, com os seus empregados, com os seus guardas ali. Ele decidiu ficar. E estava ali na laje, e de repente ele viu uma mulher tão bela, tão bonita, e os olhos dele se encheu com aquilo. E ele se sentiu atraído e não resistiu ao pecado. Irmãs, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas caiu nas fraquezas.
Caiu nas fraquezas da carne. Porque a Bíblia nos ensina que muitas das vezes nós temos fraqueza sim, porque nós somos ser humano. Mas o que o Senhor disse? Vigiar e orar em todo tempo, para que nós não caíssem em tentação, porque o preço vem, e a família dele pagou um preço muito alto. A sua filha foi abusada, seus filhos se levantaram contra ele, mataram um ao outro, até mesmo depois da sua morte, a sua família foi turbulenta, foi atrapalhada por causa de quê? Por causa de um momento de prazer, um momento bobo de satisfazer a carne, sendo que o nosso Jesus disse para que nós resistir o mal, que ele foge de nós. Muitas das vezes, irmãos, nós temos que ser mulher virtuosa, nós temos que estar vigiando, nós temos que estar orando em todo o tempo. O rei Salomão também, como nós já disse, que teve tudo o que ele quis, mas no final ele disse, vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Perdeu ali tudo, não teve o final da sua vida com o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque foi aproveitar as coisas desse mundo, que é tudo vaidade. Mas o contrário disso, irmãos, quando nós vemos os personagens que foi fiel na Bíblia, quando nós vemos a história de José, que foi um homem íntegro, um homem fiel, ele foi vendido pelos seus irmãos, estava ali no Egito, e quando ele estava ali na casa de Potifar, ele foi tentado pela sua mulher, acredito que ela era muito bonita. Mas ele estava sozinho ali, o que ele podia ter feito? Eu vou aproveitar, eu estou sozinho aqui mesmo, já estou perdido, eu fui vendido pelos meus irmãos, não custa nada, né? Ninguém vai ver, ninguém está vendo. Mas sabe o que ele decidiu? Ele decidiu, eu não posso pecar contra o meu Deus. Eu não posso pecar contra o meu Deus. Porque às vezes o nosso marido não vê, os nossos filhos não vê, o nosso esposo não vê, os nossos filhos ninguém vê, mas o olho do Deus Todo-Poderoso é como chama de fogo, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele vê tudo e ele sabe tudo, e não adianta pensar nós que vamos sair bem dessa não, porque o preço é caro e a nossa família também vai junto para pagar o preço. Os nossos filhos podem pagar, o nosso esposo pode pagar, a nossa vida vira uma bagunça. Mas quando nós fazemos como José, ele resistiu mal e disse, não, eu não posso pecar contra o meu Deus. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Ele foi o maior governador do Egito. Ele sustentou milhões e milhões de pessoas. Ele foi um homem muito famoso, um homem que por um minuto ele se desviou do pecado. Olha como é importante nós vigiar em todo o tempo da nossa vida. Nós sermos mulher virtuosa, nós sermos mulher sábia, ser mulheres de oração, ser mulher vigilante, que está sempre na presença do Senhor. Quando o pecado começar a nos rodear, nós podemos dizer, eu até que podia ir, porque às vezes o desejo da carne é tão grande, a gente quer satisfazer, mas eu não posso, porque o meu Deus, eu não posso pecar contra Ele. Não vale a pena eu pecar contra Ele, porque isso passa, mas as consequências não passam, mas o tempo não esconde, irmãs. Então vale a pena nós sermos fiel a Ele em todo o tempo, vale a pena nós sermos pessoas dignas, mulheres virtuosas, mulheres que agradam a Deus, mulheres como Ruth que disse, o teu Deus é o meu Deus. E quando ela estava ali, na cidade, que elas chegaram ali as duas, sabe o que ela disse para sua sogra? Vou-me eu colher espiga, vou-me eu buscar sustento para nós. E ali já começou a história que Deus tinha escrito para ela. Deus já tinha escrevido aquela história de bênção para ela. E ela foi para o lugar certo, ela foi para a terra de Boaz. E quando ela estava lá catando as espigas, e logo Boaz chegou e perguntou, quem é aquela moça? Os rapazes disseram, é a nora de Noemi, ela está aí desde cedo trabalhando. E ele se aperfeiçoou por ela, ele se agradou dela. E pediu para os rapazes não a molestar, pediu para que eles deixassem cair mais espiga para que elas pegassem. E ainda depois chamou ela e disse, vem aqui minha filha, olha, você não precisa ir trabalhar em outra terra não, você pode ficar aqui durante a colheita.
E quando você quiser tomar água, fica aqui com as minhas empregadas. Os moços vão tirar água para você. Deu comida para ela, deu tudo que ela precisava. Ela se prostrou perante ele e diz: que eu fiz para que tu achaste graças em mim? Mas sabe, ele já conhecia a história dela. Ele já sabia que ela tinha largado a sua terra, que ela tinha largado seu pai, a sua mãe, os seus deuses, para acompanhar a sua sogra. Isso, irmãos, correu na cidade. Todo mundo começou a falar sobre ela, que ela era mulher virtuosa, que ela tinha escolhido a melhor coisa, que ela tinha dado o passo certo. Por quê? Porque ela decidiu não abandonar a sua sogra. Isso já foi uma virtude maravilhosa dela. Ainda disse: o teu Deus é o meu Deus. Eu não quero saber de adorar outros deuses. Eu não quero saber de mais nada. Eu só quero servir o teu Deus. Eu só quero seguir a você até o último dia da minha vida. E ali, depois, já adiantando a história, porque o tempo passa muito rápido, que nós lemos aqui, que ela chegou lá e contou tudo para Noemi, o que tinha acontecido. E Noemi disse para ela, e disse Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? A sua sogra começou a aconselhar ela. Se Boaz aperfeiçoou por ela, só que Boaz, irmãos, pela história, ele era bem mais velho, e Ruth era uma jovem ainda. Então, eu acredito que na cabeça dele, ele não ia saber que Ruth ia se interessar por ele. Mas ela foi pedir ele em casamento. E ele disse: para ela que ela escolheu a melhor benevolência de que antes. Por quê? Porque ela escolheu ele para casar com ela, para ser servidor dela. Não foi atrás de rapaz bonito, de outros rapazes mais novos que ele. Foi no lugar certo. Então ele disse: bendita seja tu, minha filha. E ainda disse para ela: agora, pois, depois dela ter pedido ele em casamento, ele disse para ela: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ele disse que toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ele não ficou, irmãos, constrangido dela chegar e pedir ele em casamento. Ele não ficou olhando ela de maus olhos, não. Ele se alegrou, por quê? Porque a fama dela era muito boa na cidade. Todo mundo sabia que ela era mulher virtuosa, que ela era mulher direita, que ela era mulher sábia. Por quê? Porque ela escolheu a servir o Deus vivo, o Deus de Israel. E a Bíblia diz: bendita a mulher que teme ao Senhor. Por quê? Porque a beleza passa. Tudo nesse mundo passa. Mas o temor a Deus, a nossa presença com o nosso Deus, isso nunca passa. Tudo, às vezes, é lógico que nós temos que nos arrumar, né, irmãs? Porque olha só o que a sua sogra disse para ela: lava-te, pois, perfuma-te, veste os teus vestidos e desce a eira, porém não des a conhecer ao homem até que coma e beba. E disse para ela que ela sejasse mulher direita, mas primeiro o que ela disse? Lava-te, perfuma-te, coloca o seu melhor vestido. Por quê? Não é porque nós somos servas de Deus, que nós somos mulher virtuosa, que nós também temos que andar de qualquer maneira. Nós temos que nos vestir bonita, nós temos que nos arrumar, nós temos que nos perfumar. Por quê? Porque nós temos um lar, nós temos um marido, nós temos a nossa vida. Nós também temos que ser bem vista. E só que, irmãs, nós não temos também que se preocupar só com o nosso exterior, não, só por fora, não. Quantas vezes nós perdemos tempos e tempos no salão de beleza, arrumando cabelo, arrumando as unhas. E muitas das vezes nós não nos preocupamos com o nosso interior, que é o mais importante. Nós não nos preocupamos em estudar a palavra de Deus. Nós não nos preocupamos em se aproximar mais do nosso Deus, em ter mais intimidade com o nosso Deus. Hoje em dia nós vemos que a vaidade é muito mesmo. E eu não sou contra, não. Eu também gosto muito de me arrumar.
Só que, irmãos, nós não podemos esquecer que nós temos que tirar tempo para nós estudar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque aqui tem as histórias boas, as histórias ruins. Tudo Deus deixou aqui para nós, para quê? Para que nós andamos no caminho certo. Quando nós vemos as histórias que as pessoas sofreu e pagou o preço, Deus deixou aqui para que nós não fizéssemos igual. E as histórias boas, para que nós seguimos as histórias de exemplo. É por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus. É por isso que nós temos que nos preocupar em nos embelezar o nosso interior também por dentro de nós. Porque quando nós somos mulheres de oração, quando nós somos mulheres fiel, mulheres que buscam a presença de Deus, mulher que vai para os cultos de ensino para aprender a palavra de Deus, mulher que vai para a escola dominical, porque lá uma melhor escola que tem para nós aprender, lugar de oração, culto de oração. Ali, irmãs, você está se embelezando o seu interior, porque você está conhecendo mais o nosso Deus Todo-Poderoso, você está se aproximando mais dEle. Quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, quanto mais nós ora, quanto mais nós buscamos a presença de Deus, mais bonita nós fica por dentro, mais inteligente nós fica, porque a Bíblia diz, os estudiosos dizem que quem estuda a Bíblia são pessoas mais inteligentes desse mundo. Porque sabe tudo o que tem que fazer, que é certo ou que é errado. São pessoas inteligentes. Às vezes você estuda em faculdade tantas coisas e não é tão inteligente, tão sábia como uma pessoa que conhece a palavra de Deus e segue os mandamentos do Senhor. Às vezes nós somos pessoas simples, mas somos pessoas sábias. Sabe, irmãs, conversa com uma pessoa que não estuda a palavra, que não vai à escola dominical, que não vai em culto de ensino, que não tem uma vida de oração para você ver. Às vezes ela é feia por dentro, às vezes ela é vazia por dentro, mas quando você começa a conversar com uma mulher de oração, com uma mulher que estuda a palavra de Deus, às vezes ela é simples, mas sai tantas palavras sábias. Por quê? Porque nós aprendemos na palavra do Senhor. E a mulher que teme ao Senhor é uma mulher sábia, é uma mulher inteligente, é uma mulher cheia da graça de Deus. E quando, irmãs, nós somos desse jeito, sabe quem ganha com isso? O nosso lar, o nosso esposo, os nossos filhos. Porque aonde há uma mulher sábia, aonde há uma mulher que teme a Deus, aonde há uma mulher de oração, aonde uma mulher que decidiu ser como Ruth, o teu Deus é o meu Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, servir a Ele de todo o nosso coração. Aonde há uma mulher assim, você pode olhar dentro da casa, que os filhos é abençoado, que o esposo é feliz, que tudo vai bem dentro daquela casa. Por quê? Porque ali tem uma serva de Deus. Porque ali tem uma mulher virtuosa, porque ali tem uma mulher de oração, porque ali tem uma mulher que teme ao Deus Todo-Poderoso, porque ali tem uma mulher, irmãs, que agrada ao Deus vivo. Então o seu lar vai ganhar com isso, os seus filhos vão ser bem-sucedidos, o seu marido vai ser bem-sucedido, mesmo que você é pobre e não tem quase nada dentro da sua casa, você vai ser uma mulher alegre. Porque quem preenche o vazio dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, é somente o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero deixar aqui, irmãos, porque o nosso tempo já acabou, em Provérbios 30, para nós encerrar nossa palavra nessa noite. Eu queria ler o texto todo, mas só que não dá, porque ele é longo. Então eu vou ler só os últimos versículos, mas depois as irmãs lê. Provérbios 31, o versículo 10. Mulher virtuosa. Como essa mulher era inteligente. Por quê? Porque ela cuidava da sua casa. Ela não tinha preguiça, como Ruth não teve. Ela levantava cedo e já logo ia dar trabalho para suas empregadas, ia dar trabalho para todos ali, levantava seus filhos, arrumava as coisas do seu marido para ir para o trabalho, estava sempre pronta, disposta, não é aquela mulher preguiçosa que fica lá na cama até tarde, desiludida da vida, desanimada, sem saber o que vai fazer.
Essa mulher não é uma mulher virtuosa. Não tem o temor e nem a presença de Deus. Porque a mulher que tem a presença de Deus, que é uma mulher virtuosa, é como essa daqui. Depois as irmãs leem em casa. Eu só quero ler o versículo 30 que diz: enganosa é a beleza e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Essa sim será bem-aventurada. Essa sim será bem-sucedida. Essa sim será próspera. Porque a prosperidade não é riqueza, irmãos. A prosperidade é aquilo que nunca falta dentro da sua casa. É aquilo que não falta, sempre tem. Sempre tem. Isso é prosperidade. Então, pobreza, irmãos, não é coisa ruim, não. Lógico que todo mundo quer ser bem-sucedido, mas eu quero dizer assim que a prosperidade não é quem tem muito dinheiro, não. Prosperidade é aquele que Deus nunca deixa faltar. Por quê? Porque você é uma mulher louvada, você é uma mulher bendita, você é uma mulher bem-sucedida. Por quê? Porque você é uma mulher que louva ao Senhor. É uma mulher virtuosa, é uma mulher temente a Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada irmã. Eu tenho certeza que todas aqui são mulheres virtuosas. Porque senão vocês não estavam aqui. Mas muitas das vezes o Senhor vem falar através da palavra para quê? Para que nós sejamos mais atentos. E entendemos, é isso que eu preciso ser cada dia melhor. Porque, irmãs, eu todos os dias que eu levanto na minha casa, eu olho para mim e falo, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso melhorar naquilo. Eu preciso tratar meu esposo melhor. Eu preciso tratar meus filhos melhor. Eu preciso cuidar mais da minha casa. Todos os dias eu cobro de mim. Por quê? Porque nós, irmãs, temos que melhorar cada dia da nossa vida. E cada vez que a gente vai na casa do Senhor, que a gente ouve uma palavra que toca no nosso coração, nós deita no nosso travesseiro e começa a pensar, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo. Por isso que é importante nós estar na casa do Senhor. Por isso que é importante nós estar aqui alimentando do pão do céu, alimentando da água viva, alimentando da palavra de Deus. Deus abençoa todas essas mulheres virtuosas que estão aqui nessa noite. Tenho certeza que o Senhor tem grandes bênçãos para cada uma de vocês, porque vocês são mulheres temente a Deus, porque vocês são vasos, são joias preciosas para o Senhor. Tenho certeza que no próximo Dia Internacional da Mulher, o ano que vem, vocês vão estar ainda bem melhor, porque vocês estão fazendo a parte de vocês e cada vez, mesmo que nós vamos ficando mais velhas, o Senhor tem coisas melhores para as nossas vidas. Deus abençoe em nome de Jesus.